Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Tá na rotina, é para você, casal. Aqui é um lugar para edificar a sua vida, um lugar onde você pode nos encontrar todas as terças-feiras às 19 horas e todas as sextas-feiras às 19 horas. O Tá na Rotina é para você aqui no canal do YouTube. Aqui nós compartilhamos reflexões, experiências reais e lançamos diálogos em conversas sensíveis, buscando trazer um caminho, uma orientação para você que tem frequentemente aqueles pequenos conflitos no casamento, né? E a gente traz essas pequenas reflexões com o intuito de edificar, edificar aquela construção que está sendo desenvolvida. E faz parte do Tá na Rotina. Versículo começa assim: Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. É o que nós acreditamos, que no casamento a construção ela tem que ser mútua, o envolvimento tem que ser mútuo. E no casamento, as 2 dobras, o marido e a mulher. E a terceira dobra, ela é a dobra mais importante, que é o alicerce, que é a presença de Deus edificando, estruturando essa relação, porque sem ele, casamento já é desafiador. Sem Deus no casamento fica mais desafiador ainda. Então Deus tem que ser esse envolto que protege, que cerca e que dá segurança a esse casal. Verdade. E o tema de hoje, mais um tema que chegou por meio de um de nossos seguidores lá no nosso direct no Instagram. Então, se você, casal, quer compartilhar um pouquinho da sua história de uma forma particular, você pode estar indo no nosso Instagram, o meu e o da Raquel, QR Code. Você pode se aproximar do teu celular, leitura do QR Code já vai levar para o nosso Instagram. Mas também aqui na descrição deste vídeo também terá a descrição do Instagram. E se você já é menos tímido, já tem mais segurança, maturidade, você também pode compartilhar nos comentários desse episódio que vamos ler e vamos trazer essa reflexão, trazer esse debate de uma maneira gostosa e saudável. Então, e é isso aí. Então vamos lá ao relato do nosso seguidor. O episódio de hoje nós vamos falar de trabalho, casamento e liberdade. Por que eu preciso escolher? Esse relato, ele veio através do meu Instagram, de uma seguidora, e vamos compartilhar apenas a parte que ela nos autorizou a compartilhar. Os demais conversas, os demais relatos da vida dela particular, vamos respeitar o que ela pediu, essa parte ela permitiu compartilhar e não vamos compartilhar. Vamos ler, amor? Você lê? Oi, amada. Meu marido está me pedindo para sair do trampo, mas eu não quero. Já tivemos várias discussões por causa disso. Conversei com a minha amiga e ela me aconselhou a não sair. Falou que meu marido está tentando me controlar em pleno século XXI. Dar um help, Chris e pontinho, pontinho. Não aguento mais brigar por conta disso. Disse em relato pelo direct, conversando com a minha rainha. Essa, infelizmente, é uma realidade de muitas mulheres que estão no mercado de trabalho e seus maridos desejam que elas saiam e se dedique a ser dona de casa. Como mulher, como dona de casa,
Eu, Raquel, não vejo problema nenhum nisso, tá? Até mesmo porque eu abandonei meu trabalho, pedi demissão no meu trabalho em 2017, mas eu só consegui a efetivação mesmo em 2018, porque o processo demorou bastante, a empresa que eu trabalhava aceitar a minha demissão. Então, eu, como mulher, como dona de casa, como mãe, como esposa, eu não vejo nenhum problema nisso, mas eu não sou você e você não sou eu. E isso é um fato. Bom, o fato é, você já conversou com seu marido? Já explicou para ele por que que você não quer sair? Eu entrei no seu Instagram, do seu marido não, porque ele é privado, mas no seu Instagram eu entrei e me ficou claro que você não tem filhos ainda. É que você se formou recentemente, então tá vivendo o auge da CLT. Vivendo o auge, deve estar aproveitando todas as oportunidades, deve estar se entregando bastante. A pergunta que, se hoje, com a maturidade que eu tenho, quando a primeira vez que meu marido me pediu para abandonar o trabalho, a pergunta que você tem que se fazer é: por que que meu marido está querendo que eu saia do trabalho? Que ele está querendo, o que que ele está querendo com isso? Esse é um ponto. Porque muitas vezes o homem tá no DNA dele, ele foi criado pelo pai, pela mãe, com aquela crença de que ele tem que ser o provedor. E se ele não é o provedor da casa dele, se a mulher dele está saindo para trabalhar, ele já é um fracassado. Então, esse é um ponto que eu acho importantíssimo você conversar com seu marido, você tentar entender a cabeça do seu marido em relação a isso, tá? Porque se ele foi criado como com os pais para que ele seja o provedor da casa, você está saindo para trabalhar, é como se ele fosse um fracassado, é como se ele não estivesse provendo para a mulher dele, é como se ele não estivesse provendo para a família dele. Esse é um ponto que eu te aconselharia a investigar. E aí o meu marido pode dar até continuidade em relação a isso do porquê ele sempre pediu para me sair do trabalho. Como um homem, como uma mente de homem. Então, minha rainha, porque eu queria meu sonho era ser o provedor. E meu sonho era te proporcionar o melhor que eu pudesse te proporcionar, mediante a tudo que eu vinha me dedicando aos últimos anos. Então, não tinha porquê eu ver minha esposa, eh, sofrendo com tanta coisa que estava sofrendo no trabalho, e a tua renda naquele momento já não era insignificante ao que a gente estava sendo abençoado por Deus. E o principal foi a decisão de cuidar do nosso filho, de colocar o nosso filho com uma boa criação. Então essa decisão foi uma decisão, extremamente importante, a qual nós conversamos. Teve um diálogo, teve uma comunicação. Não foi fácil para você tomar essa decisão. Não foi fácil para mim, porque eu te conheci você sempre trabalhando, e você era uma guerreira, você é uma vitoriosa, porque você estudava, você trabalhava fora, pegava ônibus lotado, e você ainda tinha que chegar numa casa e ainda ser empregada da casa onde você morou, até nós casarmos. Então, assim, tudo isso foi somando ao longo do que nós passamos, e eu compreendi que eu precisava te proporcionar o melhor. Então, se eu te chamava como rainha, como eu te chamo até hoje, era para te proporcionar o melhor. Mas, acima de tudo, eu proporcionar saúde à minha mulher. Porque naquele momento você vivia com problemas de saúde, você estava com problemas psicológicos, você estava com infecção urinária toda vez, você foi parar no pronto-socorro, você ficou internada, tudo por motivo do trabalho. E eu, como um homem, eu não podia deixar isso passar batido. Então, como provedor, isso foi um grande start. Não foi fácil para mim tomar essa decisão,
como não foi fácil para ela nos primeiros meses. Mas ser o provedor da minha casa e cuidar da minha esposa foi foi uma decisão que eu estava tomando naquela época. Então, assim, n não como você me chamou de amada, eu vou te chamar de amada para ficar mais prático. Então, minha amada, nesse caso, o meu marido, ele conversou, a gente conversou e decidimos, não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão rápida, foi uma decisão que a gente conversou longos meses e que levou anos para poder eu verdadeiramente me desligar da empresa que eu trabalhava. O motivo que levou a ele, principal, a insistir para que eu viesse a pedir demissão, efetiva, foi o estresse no meu trabalho. Eu amava meu trabalho, eu fazia de tudo, eu visitava lojas, eu viajei para outros estados, eu, como eles falavam, polivalente. Eu trabalhava demais. E em tudo quanto é empresa, só é cobrado quem faz. Os moscas, não tem cobrança de nada. Então eu tinha muita cobrança em cima de mim, muita pressão em cima de mim. Por conta da cobrança e da pressão, eu prendia muito xixi. Eu tomava muita água e prendia muito xixi, e sem contar o estresse da cobrança, porque vinha cobrança de São Paulo, vinha cobrança de outras lojas, vinha cobrança da própria loja e, determinadas datas ainda tinha que ir para outras lojas para fazer auditoria, enfim. Vivia doente, frequentemente fui parar em hospital com crise do pânico. E já estava virando um ciclo vicioso na minha vida. Cheguei a pegar uma infecção urinária gravíssima, que fiquei internada 5 dias. Diante de todos esses fatos, e não entrava na minha cabeça que era o trabalho. Ele pede demissão, pede demissão, pede demissão, pede demissão, pede demissão. Até eu entender os reais motivos pelo qual ele queria que eu pedisse demissão, que ele explicou aqui para você, demorou. Demorou e demorou muito. E tivemos muitos pontos de conflitos, mas muitos pontos de conflitos acerca disso. Porque ela achava que, de alguma maneira, podia estar querendo controlá-la, né? Botar ela na minha rédea, porque é o que se escuta por aí, e é o que falavam com ela. Mas na verdade não era essa a intenção. Só nós sabemos o que passamos dentro de casa, em 4 paredes. E eu, pela pessoa que eu sou, eu tinha que arrumar formas de conversar com ela. Não foi fácil para mim, não foi fácil. Foi difícil, porque como eu tentar arrumar formas de fazer com que a minha rainha compreendesse, o que eu estava querendo dela ou oferecer para ela, mas por motivos que não dava mais para ela no trabalho. Eu não queria ver minha esposa ou receber uma ligação do tipo: "Tua esposa teve um infarto". Eu já ficava aflito quando eu recebia uma ligação. Quantas vezes eu recebi uma ligação: "Amor, não, não é", porque eu parecia na Bina na época, né. "Não, Fábio, não tem nem como te falar. A gente teve que levar a Raquel agora para o médico e ela foi atendida, vai ficar lá até o final da tarde". Imagina, e eu trabalhando, e o nosso filho na escola. Gente, não é fácil. É uma decisão muito difícil que eu tive que tomar, mas eu fui orando a Deus para que Deus pudesse abrir a mente da minha esposa. E não foi de um dia para a noite não, não foi de um dia para a noite. Tanto é que depois que ela saiu do trabalho, como é que você ficou, amor? Eu quase entrei em depressão. Eu sofri muito, eu sofri muito, 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 muito. Assim, nem ele sabe basicamente o quanto que eu fiquei mal. Eu chorava, eu não queria ver ninguém, eu não queria olhar para ninguém, eu ficava remoendo as coisas do trabalho, porque
Quando eu pedi na minha entrevista de desempenho de 2017, em fevereiro de 2017, eu conversei com o meu gerente. Falei para ele a situação e falei que eu gostaria de ser desligada. E ele falou que ia levar para a diretora dele e que iria me dar o retorno. Aí foi o retorno, teve o acompanhamento, o outro acompanhamento, que são 2 acompanhamentos por ano, e nada. Em dezembro de 2017, eu já tinha falado com o meu gerente, então eu fui direto à minha diretora. Falei com a minha diretora, pedi para ela me demitir, porque falei toda a minha situação de novo, falei com ela que eu já tinha errado com uma empresa e tinha sacaneado, e tinha faltado, tinha colocado muito atestado, que tinha sido aconselhada a fazer isso para poder a empresa me demitir, mas que eu me arrependi e que não gostaria de fazer isso, porque isso não com aquela empresa, porque isso não fazia parte da minha índole. Eu tinha muito respeito, muita admiração, na realidade eu amo a empresa até hoje, tá gente. Eu amo, eu tenho a minha pasta, assim, ó, com tudo. E ela foi e falou assim: "Você não tá sabendo o que você tá falando não, vou te colocar de férias". E não me deu a minha demissão. E assim, eu já tinha construído, já tinha entendido o porquê que ele estava falando comigo, porquê que ele queria que eu saísse da empresa e, no caso, o principal motivo da parte dele seria o nosso filho e a minha saúde física e emocional, porque eu já estava no limite total, né. Já tinha ficado claro na minha cabeça que verdadeiramente eu tinha que sair, mas levou basicamente um ano para a empresa aceitar a minha demissão, porque eu falei com ela em dezembro, ela falou: "Não, você está precisando de férias, está precisando descansar, você não sabe nem o que você está falando". Me botou de férias em janeiro de 2018. Eu voltei de férias dia 31 de janeiro de 2018. Ela falou: "Não, tu vai ficar de licença não remunerada, porque tu não está bem da tua cabeça não". Me botou mais 30 dias em casa de licença não remunerada, para me refletir, porque eu não estava bem da cabeça e ela não queria, porque foram quase 8 anos com histórico de uma profissional que se dedicava, uma profissional que estava ali, uma profissional que, assim, eu amava o que eu fazia, eu amava a empresa que eu trabalhava, eu tinha paixão, por mais que eu às vezes ficasse quase louca. Eu amava tudo. Então, a minha entrega era 1000%. E ela me colocou mais 30 dias. É para mim pensar, para me refletir. Voltei dos 30 dias em março. Ela falou: "É isso mesmo que você quer?" Eu falei: "Não, é isso mesmo. Aqui é a minha carta de demissão. Já entendi que vocês não vão me demitir. Já entendi tudo isso. Então, pela porta da frente eu entrei, pela porta da frente eu quero sair. Quero deixar essa porta aberta, porque eu amo demais essa empresa. A gente não sabe o dia de amanhã, o dia de depois. Então, qualquer coisa, eu posso voltar". Ela falou: "Volta, você vai fazer um check-up, sua família vai fazer um check-up, seu marido e seu filho vão fazer um check-up. Depois que você fizer esse check-up, você volta aqui que eu te desligo". E foi o que aconteceu. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei uns 2 anos, só eu sei do jeito que eu fiquei, porque, assim, eu não compartilhava a minha dor com ninguém. Eu não ligava para ninguém, eu não pedia ajuda para ninguém. Eu escrevia no meu caderninho de desabafo tudo que eu sentia, tudo que eu estava passando. E nem para ele eu falava, nem com ele eu conversava. E com o nosso filho era muito fácil, porque o nosso filho brincou com ele e tá tudo bem. Então saía, brincava, fazia o meu papel, muito do mal feito de dona de casa, me senti muito mal, mas depois o Senhor foi curando, o Senhor foi me trazendo um renovo e um novo tempo. Então, assim, minha amada, a primeira coisa que eu te diria é: tenta entender o porquê o seu marido está querendo que você saia do trabalho. Ele ele se vê como provedor e ele está se achando que ele está falhando como homem. Você, como é a sua entrega no trabalho? Você passa muito mal? Você está feliz no seu trabalho? Você chega em casa reclamando do trabalho? Você já não está aguentando como é você
em casa em relação ao seu trabalho. Ou será que não? Você está feliz, está tudo bem, não está? Ele apenas quer que você saia porque quer você em casa. Então, assim, o primeiro passo que eu acho que você teria que identificar é o porquê que ele está querendo. Você sentar com ele, você ir de mente aberta e de coração aberto para tentar entender o porquê, sabe? Como é que ele vê a sua relação no seu ambiente de trabalho? Está te fazendo bem? Está te fazendo mal? Você está tendo muita cobrança, você está tendo muita pressão, porque verdadeiramente o nosso sistema ele não foi criado para a gente suportar muita pressão. O homem, ele suporta mais pressão do que a gente. Então, como é que você está chegando em casa? Você está chegando muito cansada, porque pressão emocional é mais cansativa do que pressão física. Então, analisa esses fatos entre você e o seu marido. Isso eu não vou poder fazer isso por você. É você que tem que analisar. É você que tem que perguntar, é você que tem que tentar compreender. Eu acredito que, de repente, ele já identificou algo em relação entre você e o seu trabalho. E por uma pessoa que te ama, que quer o melhor por você, ele conseguiu enxergar algo que você talvez ainda não tenha identificado. Ou já identificou, só que não quer dar o braço a torcer. Porque realmente é complicado tomar essa decisão da saída do trabalho. Mas se você tá estressada, tá levando todo esse estresse do trabalho para casa e automaticamente você está tendo essas reações do trabalho dentro de casa, está começando a afetar a relação de vocês. Às vezes pode ter pico de estresse que vem no tom da voz. Seu marido vai falar com você, você já age com rispidez por você estar construindo uma autodefesa de situações que ocorrem em seu trabalho, né? E às vezes você quer falar determinadas coisas de desabafo em relação ao seu trabalho, você não consegue, tem que se conter. E aí fica que nem uma panela de pressão. Então, se você não sabe, não consegue lidar com isso quando você chega em casa, quem vai sofrer as consequências? A pessoa que te ama. Você vai liberar aquela panela de pressão no seu cônjuge. Isso é muito desafiador, você separar trabalho e vida particular. A maior parte tem uma dificuldade muito grande. Vou dar um exemplo até no mercado de encenação, teatral, artístico, onde o ator, ele às vezes tem dificuldade, quando é um ator muito bom, ele tem dificuldade de deixar o personagem pelo seu pessoal. Muita gente já ouviu falar a respeito disso, principalmente dos atores de Hollywood, né? E como você tem lidado com isso, saindo do seu trabalho, chegando em casa e lidando com o seu cônjuge? Tem sido tranquilo? Você tem deixado tudo isso da porta para fora? Ou você simplesmente, quando chega em casa, começa a ter essa reação de autodefesa e despejando tudo no seu cônjuge? O seu cansaço emocional. Porque quando você começa a ficar abalado emocionalmente, você talvez não tenha trabalhado tanto, mas te consome uma energia muito grande. E aí você fica altamente cansada. E aí, para as mulheres, é mais propício de ter dores de cabeça. Aí chega em casa, na construção, o que que acontece? Quem vai sofrer as consequências vai ser o seu cônjuge. Porque automaticamente algo vai ser negado. Fora as palavras de rispidez, que não deveriam ser ditas. Então, talvez ele venha observando essas situações de quando você chega do trabalho. E se vocês têm uma comunicação, às vezes, eu espero que tenha uma comunicação muito aberta entre vocês dois, assim eu creio que seja, e quando vocês conversam, ele vai ouvindo você e falando: eu não quero isso com a minha esposa, eu não quero isso para ela. Eu preciso mudar essa história. Então o homem ele começa a ficar preocupado, não porque ele talvez queira te tirar do trabalho, não é isso. É porque ele já está tão preocupado com o grande amor da vida dele. E qualquer coisa que possa vir a te acontecer, ele vai se sentir culpado, porque ele permitiu isso.
Ele podia ter tomado uma decisão antes, assim como ele está te falando: "Eu posso ser o provedor da minha casa". Não é talvez para te controlar, mas é para poder cuidar de você. Aí vem uma outra questão que de repente nós aqui, Fábio da Raquel, a Raquel do Fábio, do Tá na Rotina, é não temos como dar um parecer ou uma orientação, uma sugestão, porque é muito superficial uma mensagem como essa. Como é que tá na sua casa? Como é que tá a relação de vocês 2 como casal? O trabalho tem afetado a relação de vocês? Isso só quem pode dizer é vocês. Então, a primeira sugestão que eu dou nesse momento, talvez vai ter muita coisa que você não consiga conversar com o seu cônjuge. A gente compreende perfeitamente. Pode usar essa técnica, a Raquel usou muito durante muito tempo, um caderno, numa folha, pega um caderno, anota, para botar um pouco de desabafo ali. Segundo ponto, anote, desde o momento do dia até o final da noite, todos os altos e baixos que você passa no seu trabalho, para você conseguir ter uma análise, do seu dia a dia de trabalho. Quantas coisas boas acontecem, quantas coisas negativas acontecem, quais são os seus gatilhos que te tiram a paz. Se for possível, anote isso no decorrer do dia. Você já deve ter visto algumas pessoas com um aparelho no braço. É um mapa, é um exame, né? É um mapa, Para medir a pressão arterial 24 horas por 24 horas. entendeu? Então, assim, é como se fosse esse mapa, ele vai vendo como é que está o nível da pressão, a batida do coração, tudo. Essas anotações é exatamente isso. Você vai colocar ali e fazer um histórico do seu dia, tá? Esse é o segundo ponto. O outro ponto é quando você, antes de chegar em casa, respire, respire fundo, antes de entrar em casa, e tenha um momento seu rápido. Daqui para dentro eu sou fulana de tal. Tudo que me aconteceu no trabalho, eu vou conversar com meu marido, mas todo esse peso eu não posso jogar em cima dele. Para quando você abrir a porta, você se prepara para você dar um sorriso e já entrar e falar: "Amor, que saudade de te ver. Como eu senti a sua falta". E você correr para dar um abraço nele. Ele vai ser recíproco com você com toda certeza. Nisso que vocês se abraçarem, já vai sentir um alívio muito grande, já vai sair aquele peso. E aí você vai deixando a coisa fluir. Porque se você trazer todo aquele peso do trabalho para dentro de casa, isso vai ser pequenas interrupções do casamento de vocês, na relação de vocês. E um ponto que você falou, tá aqui, mas os demais assuntos, você não autorizou a gente a compartilhar, foi muito na questão dessa amiga. Amada, não estou querendo julgar, mas se você me permite falar, eu vou te falar o seguinte: cuidado com amizades. Nem todo mundo que ri para você é de fato seu amigo. Nem todo mundo que está ao seu lado verdadeiramente torce por você. Essa sua amiga, você tem bastante foto com ela no Instagram, ela é solteira. Vamos lá, vamos pensar. Como é ela com seu marido quando você não está por perto? Será que no íntimo dela ela não está cobiçando essa posição de ter um homem que tem o desejo de bancar a esposa em tudo? Será que no íntimo dela ela não queria estar no seu lugar? Eu não estou querendo julgar, tá? Lhe peço perdão por estar falando isso com você, mas eu morei em muitas casas e eu posso lhe afirmar, com vivência na prática, que a maioria das traições é com a melhor amiga. Então, eu diria para você, é para você ter um pouco mais de cautela com essa sua amiga,
para você ter um pouco mais de cuidado com essa sua amiga, porque os textos que você me enviou, me parece que ela está muito interessada na sua discussão, na sua briga com seu marido. Então, mais uma vez, se você me permite falar e você está procurando alguém para se aconselhar, vai se aconselhar com um casal maduro. E um casal maduro, eu não estou falando de tempo de casados, tá? Tem casal que tem 50 anos de casados e tem zero de intimidade, zero de maturidade. E tem casal que tem, sei lá, 10 anos e já enfrentaram tanta porrada da vida juntos, mas já a vida já bateu tanto neles e eles continuam ali, eles têm tanta experiência, tanta vivência, que você pode aprender muito com esse casal. Mais até do que um casal de 50 anos, com 50 anos de casados. Então, assim, se você estiver procurando à procura de alguém para lhe aconselhar, procure um casal maduro, um casal que tem experiência. Essa sua amiga é amiga solteira, que experiência que a sua amiga tem para lhe dar, minha amada? Ela não sabe como é a vida de casado. O que que ela vai lhe agregar? O que que ela vai agregar no seu casamento? Pelo amor de Deus, cuidado, mulher. Abra teus olhos. As coisas que você me falou, eu verdadeiramente vou compartilhar uma situação que aconteceu comigo, com meu marido, tá? No início do nosso casamento, a vida sempre nos deu muita porrada. Quando a gente se levantava de uma, que a gente estava começando, ia dizer, vinha outra e dizia, toma. E a gente caía de novo. Era uma porrada atrás da outra, uma porrada atrás da outra. Teve um período da nossa vida que a gente basicamente quase não tinha o que comer. A gente Davi ainda não era nascido, então a gente se alimentava de café com pão, era o nosso alimento, era o nosso almoço, nosso jantar, às vezes, quando tinha, era só aquela refeição que a gente tinha. Então, nesse período, Deus colocou pessoas no nosso caminho, e uma dessas pessoas era alguém que eu admirava muito. Sabe aquela mulher que eu admirava, aquela mulher que eu achava poderosa? Eu tinha uma gratidão enorme por ela, porque ela fez algo por mim que eu jamais vou esquecer e ela sempre terá a minha gratidão. E ela sabia da nossa necessidade, ela sabia que raramente a gente comia comida de verdade, arroz, feijão, carne, enfim. Ela sabia que a gente vivia de salsicha, de pão com manteiga, café. Ela sabia disso. Então, sempre ela preparava jantares, e jantares bons, tá? Pensa ali numa picanha, num arroz lá, uns arroz diferentes, umas comidas lá diferentes, gostosa pra caramba. Bacalhau, Bacalhau. O melhor bacalhau que eu comi foi na casa dela. Bacalhau, salmão. salmão. Oxe, deu água na boca até só de pensar. E estava chamando a gente para casa dela. A gente sempre íamos. Nós 2 somos muito inocentes em relação a isso. Íamos, na inocência, achando que ela estava sendo um canal de Deus para nos abençoar. E até que um dia ela falou o seguinte: "Eu não entendo. Eu não entendo a Marcinha e o Fábio. Como é que eles podem ser tão felizes? Eles não têm o que comer, têm o que morar, onde morar, eles moram em espaço menor do que a minha sala, nem roupa para vestir, vive desarrumada. Eles não têm nada, não têm de cair morto. E eles estão sempre felizes. Como é que eles podem ter felicidade na merda?" Perdoa a expressão da palavra, mas foi isso que ela falou. Como que eles podem estarem sempre felizes sem ter o que comer, sem ter onde morar, morando numa loja? E essa fala dela chegou até mim. Quando chegou até mim, doeu muito, porque assim, eu admirava demais aquela pessoa. Eu falava: "Uau, essa pessoa conseguiu isso, pô, glória a Deus, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue prosperando. Eu vou conseguir bem ou não, não sei". Era uma mulher, ela é, né, uma mulher muito independente, uma mulher com uma estrutura financeira muito boa, e na frente do meu marido, ela nos tratava com tanto amor, com tanta sinceridade, que e pelo menos era isso que eu enxergava, mas na realidade
ela estava fazendo tudo aquilo porque ela queria descobrir como que nós 2, um casal fudido, que não tinha nem o que comer direito, estávamos sempre unidos, sempre rindo, sempre felizes, mesmo estando na merda, segundo ela. Quer contar a cereja do bolo ou quer que eu conte a cereja do bolo? Você conta. Pode contar, depois eu concluo. Essa mesma amiga amicíssima, a qual minha esposa tem gratidão eterna, ela me chamou algumas vezes para fazer manutenção na impressora dela, mas isso eu tô falando cedo, não é tarde não, cedo. Então, primeira vez eu estive na casa dela, em torno das 7 horas da manhã, onde o marido já tinha saído para trabalhar. Aí foi a segunda vez para consertar lá, não sei o que, da impressora dela. E aí ficou puxando assunto. Tá eu e ela sozinhos na casa. Ela chega para mim e fala assim: tô toda dolorida. Fábio, você não faz uma massagem em mim, não? Eu olhei para ela, mesmo sendo. Eu sempre fui meio muito tapado, muito lesado de muita coisa, mas uma luz me acendeu ali na hora. Eu olhei para ela e respondi assim: olha, quem faz uma massagem incrível é sua amiga. Nossa, que massagem. Ela tem mãos divinas. Olha assim, ela tem mãos divinas. Ela sabe fazer massagem. Eu não sei nem como é que é isso. Inclusive, deixa eu ir lá que já tá mais do que na hora. Daqui a pouco eu tenho que abrir a loja. E sair fora correndo. O que que vocês acham que ela queria comigo ao pedido da massagem? Dá para se entender, né? Que ela estava querendo que eu corresse. Então, graças a Deus, tomei um start na hora, fui embora preocupado, muito preocupado. Porque como que eu ia contar para ela? Olha a coisa. Quanto tempo depois eu contei para você? Contou uns 3 dias, ele me contou uns 2 ou 3 dias depois. E aí já veio o fato, já veio essa questão que chegou até a mim, dela falar que não entendia como que a gente não tinha nada, a gente vivia nã, e a gente estava sempre felizes um com o outro, a gente estava sempre unido, estava sempre, juntos, né. E aí eu fui orando, fui pedindo a Deus para simplesmente afastar, porque eu não queria de maneira nenhuma ferir as emoções dessa pessoa, porque ela é muito importante efetivamente para mim, e ela se mudou, precisou se mudar, e as coisas foram acontecendo e Deus simplesmente tirou ela do nosso ciclo, sem uma justificativa, sem um porquê, Deus simplesmente tirou, né. Então, minha amada, eu te diria isso, cuidado, cuidado se essa amiga ela não está querendo, ela não está de uma certa forma cobiçando estar no seu lugar. Eu vi que você tem muito apreço com ela, eu vi que vocês 2 estão sempre unidas, assim, eu não vejo o motivo de seu marido lhe pedir para sair do trabalho ser um motivo de controle. Eu acho que pode ter situações muito mais sérias por trás. Eu acredito que do jeito que os trabalhos hoje em dia estão, do jeito que o mundo corporativo hoje está muito estressante, eu acredito que ele possa estar com uma preocupação com a sua saúde mental. E não com questão de querer te dominar, de querer te controlar, até mesmo porque eu penso que se ele quisesse te controlar, se ele quisesse te dominar, quando vocês casassem, ele já impunha logo: "Ó, você não vai trabalhar e pronto, pronto, acabou". Então eu não enxergo por esse caminho, mas aí não sou eu que tenho que saber, é você que tem que saber. É você que tem que olhar para a sua relação, é você que tem que olhar para o seu marido, é você que tem que olhar para o seu trabalho e você entender. Assim como você tem que olhar para essa amizade e ver e verdadeiramente ter a consciência que será que essa amizade ainda tem que permanecer? A amizade tem que ter muita cautela aí, porque eu posso dizer por mim, nós estávamos, casados nos nossos primeiros meses de casado, eu e a minha rainha, e eu vindo da faculdade, encontrei com um amigo que eu considerava muito, trocando algumas ideias com ele, eu relatei para ele uma situação que tinha acontecido, né. Contei pra ele porque é uma pessoa que eu achava que eu podia me abrir, conversar e tudo mais, ele, assim, me ensinou muita coisa, né, e eu considerava muito. E aí eu cheguei pra ele e falei: "Pô, meu querido, hoje parecia que eu estava de açúcar hoje".
indo para a faculdade. Subi no ônibus, estou sentado, subiu uma primeira moça, ficou me olhando, mexeu no cabelo, segunda moça, terceira moça, e era só moça bonita, moça bonita. Subiu uma, subiu a segunda, subiu a terceira, subiu a quarta, subiu a quinta, a sexta, subiu e sentou do meu lado. Começou a puxar assunto, e eu não dando confiança, e ali, né? E ela puxando assunto, puxando assunto, puxando assunto, até que eu me levantei para descer, para ir para a faculdade. Ela já estava com o papel com o número dela. Toma, me liga, vamos marcar uma praia. Eu desci. Na hora que eu desci, ela ainda me puxou, pô, nem um beijinho no rosto. Desse jeito, desci, olhei pro papel e joguei fora. Simplesmente eu falei, opa, inimigo, não vai brincar comigo agora não. Que isso? Quando eu era solteiro, nada disso acontecia, pô. Aí agora que eu tô firmezinho com a minha rainha, ah, não, comigo não. Vai pra outro. Joguei fora no lixo. Eu comentei isso com ele. Aí, o que que aconteceu? Que isso? Tu é bobo. Tu ia pra faculdade. Ela não sabe a que hora você tá. E na faculdade dá pra fazer tudo. Ela não trabalha. Aí ele começou a vir me trazendo orientações daquilo que eu não, não fazia parte da minha índole. E ele também ele me conhecia, sabia como que eu era. Mas querendo o quê? Que eu desse um jeitinho para enganar minha esposa. Para o quê? Não. Filhão, pô, valeu, 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 valeu. Deixa eu ir lá que eu tô cansado. Sabe o que eu fiz? Até hoje. Passava na rua. Beleza, beleza? Pô, Fabão, quanto tempo é? Pô, tô ocupadaço. E aí, pô, vamos trocar uma ideia. Nunca mais. Todas as minhas amizades, cara, eles querem seguir o caminho deles, eles seguem o caminho deles. Meu caminho é direto. Do trabalho, decisão que eu tomei. Do trabalho para casa. Porque eu tenho uma esposa que depende de mim, eu tenho um filho que depende de mim e eu tenho a melhor amizade do mundo que está aqui do meu lado, que é a minha rainha. Então ela é minha companheira, ela é amizade, é ela com quem eu tenho que não troco a minha rainha por amizade nenhuma hoje não. A gente, graças a Deus, Deus coloca pessoas abençoadas para mais o quê? Amizade? Eu tenho da minha rainha. E são escolhas que a gente faz nessa trajetória. O que é bom pra gente, nós vamos ter por perto. O que não é bom, linha na pipa. É desse jeito. Então, varoa, só você vai saber o que é melhor para você na relação de vocês. Conversem. Converse, senta com ele, conversa, pergunte os motivos. Senta numa mesa que nem essa, na hora de jantar, na hora que estiver tranquilo. Amor, por que a decisão de eu sair do trabalho? Se abre um pouco comigo. De repente ele vai começar a expressar aquilo que ele está vendo e que você ainda não conseguiu enxergar. E aí vocês 2 juntos conversem e alinha o que é melhor para o casal, tá? Não é o que é melhor para você, é o que é melhor para ele, é o que é melhor para a manutenção do casamento. No caso, um fato importante a ser analisado é: você pode conversar com ele, amor, olha só, vamos imaginar que não seja a pressão do trabalho, que esteja tudo bem, que você esteja bem, que você não esteja trazendo os problemas do trabalho para casa e que esteja tudo mil maravilhas no trabalho. Vamos imaginar que não é isso. Aí, cabe a você conversar com ele e falar: "Amor, olha só, o que que você acha? Por que que a gente não junta um dinheirinho agora, enquanto a gente ainda não tem o nosso filho ou nossos filhos? Por que que os 2 não se dedicam agora? Pegamos firmes para fazer uma reserva de emergência juntos. Quando eu engravidar e tiver o nossos filhos, aí sim eu largo o trabalho, Vai até ser necessário e mais tranquilo. mais tranquilo. Então, assim, você vai conversando, você vai trazendo pontos que também é importante. Eu não sei quanto seu marido ganha, eu não sei se ele ganha bem, se ele não ganha bem. Ah, não, então você vai conversar também. Ah, não, vai conversar com ele, tá bom, eu saio, mas assim, um exemplo, eu preciso ter um plano de saúde. Eu preciso ter o valor para me cuidar, para manutenção. Eu preciso de um valor para me comprar as coisas que são importantes para me fazer minhas unhas, cabelos, que eu vi que você é uma mulher muito vaidosa e linda, por sinal, para me
cuidar das minhas unhas, do meu cabelo, para mim comprar minhas roupas, para mim pagar minha academia. Eu preciso desse valor. Você vai ter condições, então você vai fazer as suas considerações. Você vai ter condições de pagar todas as contas da casa, você vai ter condições de pagar um plano de saúde para mim e para você, você vai ter condições de reservar um valor para mim, para as minhas necessidades pessoais, e aí vai ter unha, cabelo, roupa, e não sei o que você gosta. Então, reservar esse valor e você vai ter condições de dar conta de todas as contas, do nosso lazer, de toda a questão que envolve uma casa, você vai dar conta sozinho? E aí você avalia, se o seu marido tiver condições de tudo isso, por que não sair do trabalho? Por que não reservar um tempo para estudar ou para se dedicar mais na casa? Eu não sei que tipo de construção de casamento que vocês estão fazendo, mas são pontos a analisar, são pontos a pensar. Porque se ele tiver condições de te proporcionar tudo isso, querendo apenas que você cuide da casa, gente, não tem problema nenhum cuidar da casa. Não existe nada de diferente, apenas mais trabalho, porque quando você trabalha na rua, querendo ou não, tem momentos que você tem pausa. Em casa, parece que toda hora brota as coisas, toda hora você está trabalhando, toda hora você está fazendo alguma coisa. É impressionante. Então, amada, analisa esses pontos, analisa essas situações e conversa com ele. Porque se ele tem condições de tudo isso, de te manter, de manter a casa, de manter os custos, de manter um plano de saúde para vocês dois, por que não? Qual é o problema dele estar querendo fazer isso por você? É uma decisão de vocês. É uma coisa que, eu sempre fiz, desde quando a minha rainha, passou a não trabalhar mais, mesmo assim eu arrumava formas de inseri-la no do meu trabalho. Eu arrumava sempre uma estratégia. Então, assim, teve vários momentos, até pouco tempo, né, ainda mais quando eu comecei a administrar uma loja, e foi assim, eu precisava de alguém para me ajudar de confiança, e nada melhor do que ela. Então ela ia para lá, para a empresa comigo, me ajudava nos procedimentos que eu precisava. Ela só falava assim: "Amor, o que que eu preciso fazer?". Eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu botava ela para fazer aquilo que eu sabia que ela ia fazer muito bem e que eu não queria fazer, porque me tomava muito tempo e para mim era um porre. Mas depois, com o tempo, eu tive que fazer, não teve jeito. Mas eu ia, levava ela, ela ajudava, ela ia para lá. Então, sempre que dava, ela ia para lá, me ajudava, às vezes ia com o nosso filho, né? Então, eventos, todo ano rola um evento. Então, assim, nos eventos eu levava ela para ela estar junto comigo, né? Então, eu sempre arrumava estratégias, de alguma maneira, de estar fazendo com que ela participasse daquele meu mundo e compreendesse. Tanto é que não havia uma vírgula sequer, um ponto sequer do meu trabalho que ela não conhecesse. Ela sabia o nome de todos os funcionários que estava sobre debaixo da minha gestão, ela sabia de tudo, tudo que acontecia na minha rotina do dia, ela sabia. Até porque eu chegava bem em casa, mas eu passava por muitos problemas, muitos. Só eu sei que eu passei muitos problemas. E assim, mas ela era a pessoa com quem eu conversava, com quem eu desabafava. Muitas das vezes eu não queria abrir a caixinha. Aí ela ficava me pentelhando, ficava me pentelhando. Eu chegava para ela: "Poxa, amor, agora eu não tenho nada para conversar, amor. Deixa quietinho". Aí ela passava-se algumas horas, a gente indo pra academia, ela vinha para abrir a caixinha, né? Aí era a hora que ela conseguia abrir a caixinha e eu conversava com ela. E é isso. Então, assim, conversem vocês dois,
comunicação, a gente sempre diz tudo. Cada casal é um casal, cada casamento é um casamento, cada lar é um lar. E só vocês sabem o que vocês estão. Então, eu acredito que ele está identificando algo, mas ele quer ser o provedor. Se ele quer ser o provedor, eu vejo que é porque ele tem amor por você e cuidado. Assim eu creio e acredito que seja. Talvez ele identifique em você um talento, uma vontade de algo que não possa executar, mas a partir do momento que você vai estar dentro de casa, você possa vir a trabalhar isso de repente. Você quer estudar e o trabalho não permita você a estudar, mas ele identifica que ele quer o melhor para você. Então, de repente, você tendo tempo agora, de repente você passa a se dedicar a estudar, de repente você possa fazer uma faculdade, de repente você possa ingressar nos estudos, fazer um curso ou fazer um trabalho que você sempre sonhou em fazer, mas o trabalho não te proporciona, mas aí você estando com mais liberdade, mais tempo, você poderá fazer com a ajuda do seu marido, né? Então são coisas que até em relação a nós, aqui eu sempre, desde o início, eu sempre dei essa liberdade para minha esposa, né. Então, ela começou a fazer curso de inglês, depois ela fez curso de criptomoeda. Minha esposa tem uma variedade de cursos, né. O último curso que ela está fazendo agora, qual é, rainha? É formação de sexualidade 360. Entendeu? Então, assim, eu dou todo esse aparato para ela. Isso é um cuidado de quem ama, de quem tem amor, zelo, e não de quem quer pegar e botar numa caixinha e porque se ele quisesse fazer isso com você, assinou lá, ó, papel, assinou, assinou. Eu já ouvi essa história, por isso que eu vou falar aqui. Assinou, tá aqui o documento. Chegou em casa, a partir de hoje, a vontade é minha. A sua acabou. A partir da manhã você já chega no seu trabalho, pede as tuas contas, e a partir de amanhã você não trabalha, mulher minha não trabalha mais para ninguém. Eu já ouvi isso, tá? Muitas vezes. Aí vocês falam: "Aonde, Fábio?" Meu pai. Primeira coisa que ele falou para minha mãe. Minha mãe foi voltar ao mercado de trabalho já com certa idade e tranquilo. Voltou a trabalhar de CLT anos depois, fazia o melhor no seu trabalho. Eu presenciei isso porque eu coloquei minha mãe para me ajudar durante alguns meses. Era a melhor funcionária que eu tinha, fazia o melhor e olha que já sendo uma senhora, se aposentou, mas podia ter sido diferente se não tivesse alguém, vou dizer, não queria dizer, mas eu tenho que completar, um machista. Então eu acredito que seu marido, ele não seja isso. Eu acredito que ele tem amor por você. Então conversem. Nada melhor do que a conversa, para vocês se compreenderem. Anote todo o percurso do seu dia num caderno, numa agenda, para você identificar quais são os seus gatilhos. Se você quer conversar com ele depois, tá? Identifique também como você chega na sua casa. Anote tudo, para poder te ajudar no autoconhecimento do seu eu. Como é que eu sou em casa? Como é que eu sou no trabalho? Como que eu reajo no trabalho? Como eu não consigo e não posso reagir no trabalho, mas como eu reajo em casa com meu cônjuge. E você fazendo essas anotações, você vai poder ter uma análise reflexivo do seu eu. E aí vai ser um ponto de partida para você. Excelente dica. Muito boa, amor. E é isso. E atenção à sua amizade, sabe? Fica atenta. Não estou dizendo que ela não possa ser, só fica atenta, ponha um pontinho de atenção, porque muitas vezes nessas situações, em partes do relato que você me deu, para mim de fora, que eu não conheço, que eu não sei, mas assim, parte do relato, eu entendi o seguinte: essa sua amiga está querendo colocar
coisas na sua cabeça que não existe, onde o principal intuito é você brigar com seu marido. Então, tenha atenção, tenha cuidado. Nem todo mundo a gente pode abrir detalhes do nosso casamento. Não é com qualquer pessoa. A gente tem que ter essa maturidade, porque assim como pode alguém te aconselhar para restauração, pode vir alguém te aconselhar para destruição. Então, fica só com esse pontinho de alerta e observe, porque muitas vezes está tudo na sua face, mas a gente está tão emocionalmente, sabe, ligada naquela amizade e muitas vezes estão com algumas carências que a gente nem consegue enxergar o que está cristalino na nossa frente. A grande observação, muitas das vezes, alguém de fora vem e coloca-se um óculos fora do grau em você. E aí você não consegue enxergar com nitidez, que é o seu casamento. Que é o que o seu marido faz por você, o que ele quer de melhor para você. Então, minha sugestão, tire esse óculos fora do grau que foi dado a você, para que você possa enxergar com mais clareza. O que seu marido quer, tá? E se for possível, dentro de 4 paredes, ore, ore. Se for possível, ore junto com seu cônjuge. Você e ele, em 4 paredes, converse. No momento que vocês forem dormir, orem antes, porque a oração de vocês dois vai ser uma oração que vai tocar o céu. Então, faça isso, varoa. Tá na rotina, toda terça-feira às 19 horas e toda sexta-feira às 19 horas para você aqui no canal do YouTube. E espero que essa contribuição possa ter mudado a lente da sua visão em relação à situação que você nos apresentou e que nós esperamos ter podido contribuir de alguma forma nessa sua construção, que você siga construindo tijolinho por tijolinho e que a base dessa construção possa ser nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dando sabedoria a você e ao seu marido, que vocês, cada dia que passa, possa construir algo mais sólido e fortalecido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu casamento e que vocês possam tomar a melhor decisão que venha fortalecer a relação de vocês e a construção de vocês. E se você quer deixar também a sua mensagem, compartilhar um pouquinho, entre no @fabiocorreia.oficial ou eu.raquelcorreia lá no Instagram. Deixe no nosso direct um pouquinho da sua história, que vamos estar analisando ali. E quem sabe a gente trazer aqui para ser o tema de nossa conversa. Se você for mais temido, mais espontâneo, coloque aqui nos comentários e nos conte, se você ficou até o final dos comentários, o que você acha? A amiga está colocando situações onde não existe ou a amiga tem razão? Queremos saber a sua opinião. E o marido? Será que ele quer manipular a esposa ou ele quer cuidar da sua esposa como provedor do lar? Curta, compartilhe, indique para amigos, conhecidos e familiares. E não deixe de ativar o sininho para toda vez que entrar um vídeo novo, você ser informado. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até lá. Tá na rotina. Um podcast para você, casal.